segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. E nós vamos ler no capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 17. E esse texto é uma exortação. O capítulo 2, ele fala sobre a vinda do Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo as duas cartas à igreja em Tessalonicenses, ele falou muito bem de perto sobre lembrando-nos sobre a vinda do Senhor. Se você pega a carta do apóstolo, a primeira carta, por exemplo, ela é recheada de lembranças, lembrando a igreja que Cristo está voltando. Cristo está voltando. Essa é uma mensagem, não sei se a juventude aqui da terceira igreja tem medo de ouvir falar sobre isso, mas eu tenho já ouvido assim vários jovens dizerem assim: olha, pastor, não fala muito sobre esse negócio de volta de Jesus, não, porque isso dá um medo, um pavor, não é? Um pavor. Mas nós não podemos ficar apavorados com a volta de Jesus, porque ela é real. Ela não vai tardar. Está chegando o dia. E nós precisamos estar atentos, todo dia, toda hora, em tudo que vamos fazer, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, na nossa convivência, aqui, quando vamos para o nosso lar, quando vamos ao mercado, quando vamos dar uma volta, é necessário estar atento para a volta de Jesus. Nós, igreja, não podemos perder de vista isso. E aqui a segunda carta do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 13 a 17, disse sobre uma ação de graças e também sobre uma exortação. Vamos ver o que isso tem a ver conosco aqui hoje, dentro de um culto tão bonito, tão bem cantado, quando diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para quê? A salvação. Por meio de quê? E fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante nosso evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda obra e toda boa palavra. Curve a sua cabeça. Pai, maravilhoso estar aqui. Edificante, emocionante poder ouvir a entusiasmada igreja pedindo que a tua voz ecoe
em nosso ser. Porque esta voz ecoando em nosso ser, ó Pai, o mundo verá, através de quem somos, quem é Jesus. Porque tudo aquilo que fazemos vai mostrar que o Senhor é grande, poderoso e eterno Salvador. Agora, Deus, torna claro estes ensinamentos para os nossos corações, pois sabemos que aqui estamos diante do Teu altar para receber estes ensinamentos. Assim oramos e buscamos em Jesus. Amém e amém. Eu quero que você pense comigo sobre duas coisas. Primeiro, as exigências de Deus. Exigências de Deus. Segundo, o nosso esforço. Nosso esforço. Quando nós falamos aqui, se vem exortação sempre dá uma impressão de que o Senhor vai nos mostrar o que devemos fazer, o que não devemos fazer, onde passaremos e onde não deveremos passar. E o mundo tem sido um tanto quanto complicado nesse sentido. Nós estamos com uma geração, e essa geração que tem andado por aí, ela tem uma forma de dizer que você não tem nada com o que eu penso. Não tem nada com o que eu penso. O que eu faço, o que deixo de fazer, é uma situação minha. E eu sou dono das minhas atitudes. Esse é o pensamento que tem sido implantado nessa geração, porque uma das coisas que tem tentado ser eliminado do ser humano é que ele tem um Deus, e esse Deus é soberano. Deus é soberano. O Deus que a igreja reúne aqui para adorá-lo é um Deus soberano e tem sido tentado tirar da mente, das atitudes do ser humano, que Deus é soberano. Por que tem criado tantos deuses nos últimos dias, nos últimos anos? Tem sido criado muitos deuses. E esses deuses não podem, para a humanidade, eles não podem serem afrontados. E alguém diz assim, olha, eu adoro ao Deus Ogum. Você conhece o Deus Ogum? Hein? Mas ele tem sido um Deus que a humanidade tem uma parte da humanidade que está emocionada com as ações dele. Tem o Deus Ogum, tem o Deus Buda, tem o Deus Alá, tem o Deus, agora no Brasil já tem crescido muito sobre os adoradores daquele que é o inimigo de Deus, e assim por diante. Será, Wesley, por que o homem tem debandado tanto, deixado Deus verdadeiro para lá e tem corrido para o lado de um outro Deus que não é o Deus que a palavra prega, que a palavra anuncia e que ela fala que é um Deus vivo e verdadeiro e que o nosso ser precisa ecoar a voz desse Deus?
Por que será que isso tem acontecido? Tem acontecido exatamente porque nós estamos vivendo uma sociedade que não quer olhar para a hierarquia e o poder de Deus. O Deus que está anunciado aqui, quem dá as ordens é Ele. O Deus que está anunciado na Bíblia, quem tem autoridade é Ele. Ele é a autoridade máxima. Glória a Deus. Porque Ele é a autoridade máxima. O homem tem inventado muitos deuses e tem corrido atrás deles, porque o homem está podendo dar ordens para esses deuses. É a inversão de poderes. Eu não quero que Deus seja hierárquico sobre a minha vida. Eu quero um Deus que eu falo e Ele faz o que eu quero. E isso, irmãos, tem sido passado para a sociedade, família. Se assim nós cremos em um Deus desse jeito, a família vai funcionar desse jeito. Quem fala não é o Célio, quem fala é quem está perto dele, e ele vai ser alguém mandado por todos. Não é que ele quer impor a autoridade dele, mas nós precisamos ver algo que vem de cima para baixo, não de baixo para cima. E esse texto que nós estamos aqui observando, fala desse Deus que a Bíblia fala. E nós hoje em dia, nos nossos dias, eu e você, nós precisamos com toda atenção ver se o Deus que está sendo pregado é soberano ou ele é o Deus que é submisso a todas as pessoas. Eu quero para a minha vida a direção de um Deus que é soberano, que me dá a visão para onde eu vou, não aquele Deus que fala que eu posso ir para onde eu quiser. Porque o lugar mais perto que nós vamos parar é no inferno. E aí não tem jeito de retornar depois, não. Tem muita gente indo para o inferno, e depois que está chegando lá, eles até falam com os deuses deles que gostariam de voltar, mas não tem jeito, não. Ou pensemos naquele Deus que é o poderoso, né? E aqui o texto que nós encontramos aqui, que as exigências de Deus e o nosso esforço, uma exigência de Deus é para que nós compreendamos que nós somos chamados. Primeira lição que eu e você precisamos aprender é que nós somos chamados. Amém? Nós somos chamados. Você não está aqui porque é mais esperto do que os outros. Você não está aqui porque a sua visão é uma visão mais estendida e mais larga do que aqueles que não estão. Você está aqui porque Deus te chamou. Inclusive, você não estaria aqui hoje se fosse para você escolher estar. Não estaria. Tem roupa para lavar, tem sapato para engraxar, carro para tirar a poeira. A gente escolhe um monte de coisa para não servir a Deus, como menino escolhe uma montoeira de coisas para não atender ali o chamado do pai. E é importante observar que ninguém pode jamais escolher a si mesmo. Você já se escolheu? Ninguém pode escolher a si mesmo.
Deus é que te escolhe, Deus é que me escolhe. Nem sequer nós podemos jamais começar uma busca a Deus sem que Deus tenha nos encontrado. Glória a Deus, porque Deus me encontrou. Porque senão eu seria o mais sujo dos homens que pudesse existir. E é por isso que nós precisamos sentir esse entusiasmo. Como eu vi essas moças aqui, essas senhoras cantando aqui, com todo entusiasmo, dizendo que a voz do Senhor ecoa em meu ser. Glória ao Senhor. A voz de Deus tem ecoado na sua vida? Aquelas pessoas que estão convivendo com você, pode ler a Bíblia nos seus atos? Chegar para você e dizer assim: oh, aleluia, eu estou vendo Deus agir na sua vida. Estou sentindo que Deus trabalha no seu viver. E é isso que vocês cantaram aqui. Que a voz do Senhor ecoa em mim. Deus, sem que Deus tenha nos encontrado, nós não temos como fazer nada em direção a Deus. Entretanto, damos sempre graças a Deus, irmãos amados, pelo Senhor, porque vos fez o quê? Vos escolheu? Escolheu? Desde quando? Oi? Desde o princípio. Nós damos graças porque Ele nos escolheu desde o princípio. Desde o princípio. Ele nos escolheu. E aí dá uma diferença muito grande naquele Deus que nós mandamos nele, que o homem manda nele, porque não dá entusiasmo de seguir um Deus desse. Nós fazemos com ele o que quisermos, queremos e pronto. E não há nenhuma interferência. Então, nós temos a percepção que toda iniciativa está em Deus e o fundamento é a causa da primária de todo o amor de Deus que nos busca. E esse é o primeiro ensinamento que esse texto nos mostra para a vinda de Jesus, que eu e você, nós somos escolhidos. Como nós falamos que havia duas situações, vem também o esforço. E esse chamado, então, desenvolve um esforço que se faz presente em todos nós. Que esforço é esse? O cristão não é chamado para sonhar. Oh, como eu tenho sonhado, e como que eu penso, tal. O cristão não é chamado para sonhar apenas. Eu sonho em ter uma vida bonita diante do meu Deus. Não é sonhar apenas. O cristão é chamado para lutar. Quem já subiu no Pico da Bandeira aqui? Eu já subi. Várias vezes. Quem levou alguém que estava indo pela primeira vez? Que luta, né, Esdras? A pessoa, não sei se a Clícia está nesse local aqui, está lá. A Clícia, quando foi lá, a Clícia foi uma vez só. E ela ia falando assim: gente, eu estou indo essa vez, não volto mais. Eu falei: por quê, Cris? Dali a pouco ela escorregava numa pedra, e aquela pedra que já tirava lá da frente e voltava lá cá atrás. Esforço. Mas ela foi. Chegou lá no final, esforçou. Ela não foi chamada para ir sonhando que ia ao Pico da Bandeira. Você não foi lá sonhando que ia ao Pico da Bandeira.
há um esforço, e o esforço é necessário que nós estejamos trabalhando em cima desse esforço. Você não foi chamado para viver quieto. Não foi chamado para viver quieto. Hoje nós recebemos 4 pessoas lá na igreja para visitar a igreja, que nós, há uns domingos atrás, saímos cá do templo do José Pedro, pegamos os nossos carros e subimos morro, passamos para o lado lá do estado do Espírito Santo, buracos e tal, e chegamos lá na casa deles e fizemos um culto lá na casa desses 2 casais. Hoje eles já estavam na igreja. Nós falamos assim: amém, sejam bem-vindos. Nós não podemos ficar quietos. Não podemos estar calados. Mas é preciso escalar, é preciso subir, é preciso atender ao chamado de Deus. Não só é chamado para um privilégio, você não está aqui para dizer: eu sou um privilegiado de estar na luta da igreja, mas eu sou chamado para o que o Senhor quiser que eu faça. Tem um hino que, no hinário, não sei o número dele hoje, mas ele diz assim: nem sempre será para onde eu quiser que o mestre me há de enviar. Você não foi chamado para estar no centro da história. Nós não podemos viver numa visão em que o homem é o centro da história e que tudo que está ao redor do homem é para que agrade ao homem, mas fomos chamados para que Jesus esteja no centro da história. Jesus é o centro da história. Jesus é o centro da história. E aí você pode chegar aqui, levar os esbarrões dentro da igreja, você pode aborrecer, você pode até, quem sabe, alguém falar alguma coisa e você entender outra e ficar muito aborrecido, mas você está aqui porque você é do Senhor Jesus. Amém. Amém. Adorar os outros deuses é muito fácil, porque se você não sentir o centro, você vai embora e não volta mais. E é isso que a humanidade tem feito. Qualquer outro Deus que você adorar, ele não exige que você se esforce para passar na porta estreita, ele não exige que você esteja ouvindo ali, como Isaías ouviu no Isaías 6, que diz assim: em quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías então disse: eis-me aqui. E não era para assumir só os privilégios, mas para arranhar se fosse preciso, para levar os arranhões da vida. Muitos levaram os arranhões, todos nós levamos os nossos arranhões, mas estamos alegres por estar combatendo por Jesus. Glória a Deus. E é isso que fala aqui no texto, que nós esforçamos para que também chamou o nosso evangelho para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus. E aí então ele fala que nós vamos caminhando. Mas a terceira lição fala que esse esforço é continuamente. E ele é encarado em duas situações. Duas situações. Primeiro, pelo ensino. Nós encontramos na Bíblia vários momentos, quando houve ali momentos em que os discípulos estavam em dúvida se iam em frente ou não, e aí então Jesus falou assim: olha, eles estão fazendo isso aí porque não conhecem as
Escrituras. O ensinamento é uma coisa preciosa. Igreja não tem como caminhar segura se não houver ensinamento. Deus nos havia, por meio daqueles os quais já falou antes, um santo, como alguém disse, é uma pessoa que faz com que os outros creiam mais facilmente em Deus. E há outros que nos ajudam não por algo que dizem, ou escrevem, mas simplesmente sendo que são homens naqueles que a pessoa se encontra com Deus. Se a voz do Senhor ecoa na sua vida, fica mais fácil de alguém lá fora compreender quem é Deus. Quem é Deus. E a primeira coisa que nos escora, o que é escorar? Quem planta banana da terra sabe que o cacho de banana nasce muito maior do que a força da bananeira. E você tem que colocar uma escora. Ô, Né, você já escorou cerca no brejo? O que você tem que colocar lá no brejo para escorar uma cerca? Uma estaca. E essa estaca chama o quê? Uma espia. Mas se você você vai espichar o arame, como é que acontece lá, o Lenilson? Você é o presbítero Lenilson, que é proprietário, né? Quando você vai colocar uma cerca, você coloca uma espia. A espia é um pau que você, né? Aqui tá, eu sou a estaca, e aqui tem a espia que vai me escorar. Que aí quando você puxar o arame, né? Aí aquela espia não vai deitar, mas está no brejo. A espia vai afundar. O que você coloca lá, Onéias? Pedra. Pedra é uma boa coisa. Ou senão você pega uma outra estaca e finca lá no pé da espia. Bate lá, que quando ela for lá, ela encosta ali e não vai. A igreja ela é escorada também. Escorada em primeiro lugar na leitura da palavra, no ensinamento. Que bom, casais aprendendo aí. É aprendizagem. É aprendizagem, é a palavra. A palavra escora a igreja. Igreja que não é escorada pelo ensinamento, ela voa com facilidade. Ela vai embora. Qualquer coisa tira ela do rumo. Mas, em segundo lugar, nós somos escorados pelo próprio Deus. Amém? Nós somos escorados pelo próprio Deus. Nunca Ele nos deixa sozinhos. Nunca Ele nos deixa sozinhos. Mas aqueles crentes que procuram o Deus Ogum, Deus Buda, o Deus Alá, eles sempre estão sozinhos. Porque o Deus deles não tem reação para escorá-los, para dizer: eu estou aqui, você não está sozinho, você está amparado, você está protegido, você pode ir em frente, porque tudo está realizando, Ele próprio realiza conosco. Nós não somos jogados na batalha ou na luta da vida com os débeis recursos nossos, mas Ele está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Irmãos, quando nós colocamos a pedra nesse cantinho ali, quem quiser cavar deve ter uma nota de R$10 ali.
nós colocamos uma pedra ali. Eu não sabia que eu na minha visão humana, não tinha comigo que essa igreja seria tão abençoada, mas eu tinha certeza que Deus era a escora dela. Deus era a escora dela, Deus estaria escorando. E nós temos visto que Deus tem escorado com a verdade que é a sua palavra. E Deus tem escorado com a presença, com o poder, porque Ele é um Deus que está presente aqui. Mas ainda quero encerrar aqui, dizendo que esse chamado, que esse esforço, estão destinados a provocar, por último agora, duas coisas ainda. Duas coisas. O que está provocado para acontecer? Que na terra precisa ser levado a cabo a consagração. Amém? Precisa ser levado a cabo a consagração. Nós não podemos fugir disso. Não é só o pastor, não são só os presbíteros, não são só os presidentes das sociedades. O apóstolo Paulo, quando falou aos Romanos, capítulo 12, ele disse assim, que nosso culto precisa ser agradável, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. O que o apóstolo Paulo estava pensando aí, na hora que ele disse isso? O apóstolo Paulo estava pensando que lá, no povo judaico, havia sacrifícios, mas lá se levava um carneiro, aquele animal que era separado no dia que nascia, ele não tinha uma mancha, ele não tinha um defeito no pé, nem na unha, nem na orelha, e ele era perfeito. E aquele cordeiro era levado para o dia do sacrifício, e lá se entregava lá no sumo sacerdote, no lugar santo dos santos, e ali então, quando descia o sangue e vinha para tomar ali que para o altar, subia-se uma fumaça e os pecados então dava a realidade de que eram perdoados. Agora o apóstolo Paulo está lembrando desse sacrifício. Está lembrando desse sacrifício. Só que ele está falando, Esdras, que ele não quer mais um cordeiro morto. Ele quer que a igreja venha até o altar e diga: nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Usa-me a mim. Envia-me a mim. E a igreja está aí para fazer isso. Deus te chamou. Deus te escora para que você faça isso. Mas também esse chamado está destinado a provocar uma salvação que garante a ida para o céu. Eu e você estamos indo para o céu. Cada dia que passa, nós estamos indo para o céu. Vamos para o céu? Vamos para o céu? A vida do cristão não termina com esses tempos. Sua meta está na eternidade. Seu fim é uma pureza pela qual verão o próprio Deus. O cristão é um homem que pode considerar sua luta e aflição presente como algo muito pequeno
em comparação à glória que está reservado para ele no céu. Igreja Serra Monte, aqui está uma igreja chamada. Uma igreja chamada. Igreja chamada, é necessário que desenvolva, que esforce, e saiba que o próprio Deus, ele é escora. O ensinamento desse Deus é escora. E que nesse chamado, nesse esforço, nós estamos provocados a caminhar para o céu. Aleluia. É por isso que os deuses que têm sido criados nesse século não satisfaz. Ele não satisfaz. Primeiro, eles não escreveram um livro que fala qual é a vontade desses deuses para o homem. E nós sabemos qual é a vontade do nosso Deus para todos nós, porque está escrito aqui. E se está escrito, é necessário que tomemos conhecimento e sejamos firmes nesse conhecimento. Curve a sua cabeça. Pai, estamos indo para o céu. Cada dia que passa, estamos indo para o céu. Coloca em nossa frente, ó Pai, a cada dia, esse entusiasmo de estar caminhando para o céu. E que esse seja o nosso pensamento aqui dentro do templo, dentro das nossas casas, quando estamos diante dos aparelhos elétricos que o Senhor coloca dentro dos nossos lares, quando o Senhor nos coloca diante da informática, quando o Senhor nos coloca no trabalho, quando o Senhor nos coloca dentro do ônibus ou no automóvel, que o nosso pensamento seja um pensamento de ir para o céu, porque esta é a vontade do Senhor para todos nós. E nós colocamos, Senhor, a Tua igreja diante do Teu altar, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.